Voz meio diferente porque eu estou um pouco gripado, mas com certeza, mesmo nessa fraqueza da carne, Deus vai ser glorificado através da sua palavra. Então apenas vou ser o transmissor e ele receberá glória na poderosa palavra dele sendo ministrada. Então eu quero falar sobre a teologia da prosperidade, como que se fundou isso, se é verdade o que estão pregando nas denominações e na televisão e nas rádios sobre o cristão ser próspero financeiramente, que tu tem que ser abençoado, usa a tua fé para ser abençoado. E vamos ver isso hoje. E só para o conhecimento dos irmãos, a teologia da prosperidade, da bênção financeira, da cura completa fisicamente, isso chegou no Brasil, através dos Estados Unidos, um pouco menos de 50 anos para cá, através do homem, do Kennedy Reagan, que já é falecido. Ele pregou e difundiu muito, escreveu vários livros sobre a teologia da prosperidade, que o crente tem que ser próspero financeiramente, tem que ser bem-sucedido, que o crente não fica doente, doença não é coisa de Deus, é impossível um cristão ficar doente. E esse homem, para quem quiser pesquisar na internet, é o Kennedy Reagan, ele morreu de um câncer maligno, um câncer feroz. E ele falava que o crente não pode ficar doente, que isso é impossível. Se o crente ficar doente, ele não tem fé. E através dele veio os seus sucessores, o Telly Osborne, a sua esposa, pregaram muito isso também. E a esposa do Telly Osborne, que também pregava muito isso, ela morreu de um câncer maligno. Os pregadores da prosperidade. E hoje em dia nós temos aí milhões, de pastores, de ministérios que são adeptos também dessa teologia da prosperidade através dos ensinamentos desse homem e dos livros que ele divulgou. Mas hoje vamos bater de frente com a palavra de Jesus e dos apóstolos sobre isso. Quem é que está certo? Então vamos começar lendo em Mateus, vamos começar com Jesus. É Jesus que vai dizer qual é a teologia que está certa, se é a dele e dos apóstolos que ele transmitiu, ou se é a desse homem aí e dessa teologia que estão pregando por aí. Mateus capítulo 6 e verso 19. Jesus disse assim: Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões roubam e escavam. Onde os ladrões roubam e escavam. E onde... De novo, verso 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Para quem não sabe, um côvado equivale a mais ou menos 45 a 50 centímetros. 28. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que haveis de comer, ou o que havemos de beber, ou o que nos havemos de nos vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram,
porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele começa dizendo: não ajunteis para vós tesouros na terra. Primeiro fato, isso já vai de encontro contra, né, a pregação desses pastores que pregam que você deve ajuntar, você deve ter, ser e poder. Você deve conquistar, você deve ter carro, casa. E aqui no verso 31 ele diz, portanto não vos inquieteis dizendo, pelo que haveis de comer, beber ou vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino, ou seja, primeiro fazer a palavra de Deus, cumprir a vontade de Deus, andar na palavra dele, obedecê-lo com amor e buscar a sua justiça. E todas estas coisas, aqui que vem o detalhe, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que Deus vai nos acrescentar? A comida, bebida e vestuário. Aqui não está dizendo que ele vai dar tudo, todas as coisas. É estas coisas que ele citou aqui. Aqui não tem o carro, a BMW, a casa. Como esses pregadores falam, eles vão pregar, eu vim te entregar a chave do carro. Toma aí a chave da casa. Irmão, abre a tua mão e recebe a chave. Aonde que os apóstolos pregaram isso, irmãos? Depois eu vou perguntar por irmão Marion se na Bíblia dele tem essa passagem. Segura aí a tua chave. Abre a mão aí, irmão, e que tu vai receber a chave agora. Olha, irmão, nesse tempo de fé que eu tenho, olha, porque de várias cultos que eu participei assim, olha, eu já estou com as calças, com os bolsos tudo rasgados de tanta chave que eu recebi. Então, irmãos, o que Deus promete para nós é a comida, bebida e o vestuário. Nada mais. Agora, claro que Deus pode te prosperar, claro que Deus pode te abençoar. Por quê? Através da sabedoria que a palavra de Deus nos dá, você será abençoado. Por quê? Se você se atentar em obedecer a palavra, usar o seu dinheiro, trabalhar honestamente, saber administrar os seus bens, através da palavra de Deus, você aplicando na sua vida, você vai ter sabedoria para adquirir, através do teu trabalho, juntando, guardando, economizando, não gastando o que tu não tem. Mas isso não é regra para Deus. Deus tem que dar. Eu dei o meu dízimo e Deus tem que dar o triplo. Aí vem os pregadores pregando de fora e passam os envelopes. Deus me mostrou que eu tenho que passar 12 envelopes com os irmãos com uma oferta de R$120 cada um. E Deus me mostrou que esse irmão vai ser super abençoado. Aí ele começa a botar a dúvida e o medo e o constrangimento na mente dos irmãos. Mas aquele que não tem fé, nem faça, nem oferte, nem pegue envelope. Então ele já começa a usar essa estratégia maligna, constrangendo já, botando dúvida na mente. Se tu não tem fé, nem vai, nem pega envelope, nem participa disso. Então eles usam essa estratégia para pegar dinheiro, né? Sendo que Jesus disse que no mundo tereis aflições. O que é aflições no mundo? Tudo que é no mundo, doença, problema, dificuldade financeira, familiar, uma série de aflições, tribulações que todos nós passamos. Mas o que esses pregadores da prosperidade, filhos do Kennedy Reagan, que é o fundador disso, falam? Tu vai ser abençoado, tu vai ser bem-sucedido financeiramente, tu vai ser curado, tu vai ter paz, tudo vai andar tranquilo. Mas só que isso, parece que eles não leram esse versículo. Que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não é assim, não. Imagina se Jesus, hoje em carne, tivesse entre nós, ouvindo isso. Ele vai dizer, não, esse aí não é meu discípulo. Esse aí está pregando que eu não preguei. Essa aí não é a minha palavra. Eu não ensinei isso. Eu vim para trazer vida eterna.
E a minha promessa não foi prosperidade financeira nesse mundo. Eu já falei para vocês que nesse mundo vocês são peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Não vos amoldeis e não vos conformeis a este mundo. E Marcos, capítulo 4, e verso 18, Jesus também disse assim: outros ainda são aqueles que foram. Aqui ele está quase encerrando a parábola do semeador. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, as pessoas que só ouvem prosperidade, tu vai ser abençoado, tenha fé, oferte, faça prova com Deus, faça um sacrifício de oferta, dê aquilo que não pode dar, faça um sacrifício. Né? Eles estão bloqueando a pessoa de ter a verdadeira fé. Estão esfriando, congelando, matando a fé dessa pessoa. Por quê? Porque isso, a pessoa só vai ficar preocupada com os cuidados desse mundo. Não, eu preciso ser bem sucedido, o pastor disse que eu tenho que ter fé para receber, né? E isso vai sufocar, porque ela vai estar sempre na cobiça do ter, do ser, do poder. Eu quero ser, eu quero ter. Porque o irmão está sendo abençoado, eu também tenho que ser. O pastor tem um carrão, eu também tenho que ter. Ele deu testemunho porque ele recebeu e deu tanto, eu também tenho que ter. Então, eles ficam induzindo o povo, o rebanho, nisso. E isso é mentira. Não está de acordo com a palavra. Não está. E essa pregação, ela sufoca a palavra de Deus verdadeira. A pessoa não vai querer ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de salvação, né, de sabedoria. Não vai. Vai ser infrutífero. Em Lucas 12:15, né, porque esses pastores dizem, né, se tu tem, tu é. Se não tem, não é. Ou seja, se tu está sendo bem sucedido financeiramente, a tua família tudo vai bem, tua empresa, teu trabalho está prosperando, né? Tu tem um bom carro, tu está recebendo, tu tem. Aí tu é abençoado. Aí tu é homem de Deus, aí tu é homem de fé. Esse aí tem fé, esse aí Deus está abençoando, Deus está com ele porque está recebendo. Agora, se tu não tem nada, eles te olham com os olhos por cima. Bah, esse irmão pobre aí, ele, coitado, ele não tem fé. Ele não oferta, ele não dizima. Ele não faz um sacrifício para Deus abençoar ele. Ele não crê. Ele escuta a palavra, mas ele não crê, ele não toma uma atitude, né? E olha só o que Jesus diz em Lucas 12:15. Ele fala assim: e Jesus disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça ou avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens ou das coisas que ele possui. Olha só a palavra que Jesus dá direta no meio dessa pregação desses homens. Ele parte no meio dessa pregação desses homens. Eles não conhecem esse versículo. Eu acho que a Bíblia deles, eles tiraram todos os versículos que vão contra essa pregação da teologia da prosperidade. Por quê? Porque toda a pregação da teologia da prosperidade, bênção financeira, cura e tudo isso, bem-estar, está toda fundamentada no Antigo Testamento. Porque se eles vêm por ensinamento de Jesus e dos apóstolos, eles não vão encontrar. Não tem. Na doutrina para a igreja, não tem essa promessa. Aí é sempre aplicado aqueles versículos. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tu vai ter tudo, irmão. Tu vai ter carro, tu vai ter casa na praia, vai ter casa para alugar, tu vai ser patrão. Enfim, o céu vai descer na terra. Tu nem vai precisar ir para o céu, porque o céu já vai estar na terra. É incrível isso. É incrível.
Os bens de um homem não consistem na abundância das coisas que ele tem. Jesus está dizendo, para ser homem de Deus, não quer dizer que tu é pobre. Aquele mulher pobre, ele não é homem de Deus, ele não tem fé. Não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver. Esses homens são os mercenários, são os ladrões. Eles vêm para matar, roubar e destruir. São os mercenários da fé. Jesus é bem claro, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Não é nisso. Deus, ele olha para a tua piedade, para a tua devoção, para a tua fé, para o teu amor, para as tuas boas obras. É isso que é ser rico com Deus. E mais para frente nós vamos ver isso. Lucas 12, 16, ele também começa dizendo: e propor-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele pensava consigo, dizendo, esse homem rico: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma: ó alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vendei, olha o que Jesus disse: vendei o que possuís e dai esmolas. O evangelho é o dar, não é o receber. O evangelho de Jesus é abençoar. Mais bem-aventurado é dar do que receber, Jesus disse. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouros no céu, que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. O que é um tesouro? Tesouro significa algo de muito valor, né? Algo muito precioso. E no verso 21 ele disse: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Os crentes hoje eles só querem ter, eles só querem ser abençoados. Tem exceções, não estou generalizando, mas muitos vão no culto, né, com aquela esperança: eu quero receber, eu quero ser abençoado, eu vou lá para Deus abrir uma porta, eu vou lá para Deus me dar um carro, eu estou orando para isso. Tá, claro que pode orar, irmão, mas só que o teu coração não pode estar nisso, porque Jesus disse: aonde tiver o teu tesouro, ou seja, aquilo de mais valor para ti, né, que tem para ti, aí está o teu coração. Se o teu pensamento é só nisso, o teu coração está nisso. O teu coração não está no céu. E Deus disse aqui, ele não é rico para com Deus. Ou seja, ser rico para com Deus não é você ter bens aqui, posses, adquirir isso, 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 isso. Não, irmão. Também hoje, qual é o método de evangelizar alguém? Vem para a igreja, irmão, fulano, né? Vamos lá no culto lá que Deus vai te abençoar. Tu tá sem carro? Deus pode te dar um carro. Tu mora de aluguel? Deus pode fazer prosperar e ter uma casa, né? Tu não tem esposa, também Deus pode conseguir isso. Ou seja, eles atraem as pessoas para a igreja no modo carnal, não é pelo evangelho. Então eles vão para a igreja esperando receber isso. Eles não vão pelo evangelho, pela palavra de Deus. Eles não querem se converter. Ou seja, se converte, né? Que aquilo que tu não conseguia no mundo, agora com Deus tu vai conseguir. É essa a proposta do evangelho de hoje. É isso que estão oferecendo. Estão vendendo Jesus. Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas os irmãos que fazem isso estão vendendo mais barato ainda. São os Judas de hoje. Estão vendendo Jesus por migalha. Oferecendo Jesus.
Não, vem para Jesus que aquilo que tu não conseguia lá, que ele vai te dar. Aonde que ele pregou isso? A pregação de Jesus era, e dos apóstolos também, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem não crer será condenado. Provérbios 22, versículo 2 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e quem faz os dois é o Senhor. Ou seja, Deus fez o rico e fez o pobre. Não é obrigação de Deus fazer todo cristão crente que se converte rico. Não está escrito isso na palavra. Um exemplo. Quem é mais homem de Deus? Davi, que era riquíssimo, bilionário, ofertava só ouro? Ou João Batista, que comia mel silvestre e gafanhoto? Qual dos dois é mais homem de Deus? Qual dos dois tinha mais valor para Deus? Nenhum nem outro, era parte igual. Apenas aprove a Deus pela sua soberania fazer Davi rico e João Batista pobre. Não podemos discutir com Deus. Agora não existe regra. Deus fazer todo crente que se converte virar rico, virar patrão. Isso não existe. Deus fez o rico e fez o pobre. Provérbios 22, versículo 2. Não tem essa, isso não é evangelho. Isso é pura fantasia, fábula. 1 Coríntios capítulo 15 e verso 19. O apóstolo Paulo diz assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de lástima. Em outras traduções fala, somos de todos os homens os mais miseráveis. Se nós queremos de Cristo e esperamos em Cristo só nesta vida terrena, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, eu estou em Cristo só esperando que Ele me abençoe. Eu quero ser curado. Eu quero prosperar financeiramente. Eu quero isso. É sempre o ter. Eu quero ser, eu quero poder. Né? Somos os mais miseráveis. Continuando, Filipenses capítulo 4. Eu quero usar bastante base bíblica na doutrina da igreja para os irmãos abrir os olhos. Não aceitem mais essas pregações, irmãos. Não aceitem mais. Não desçam isso por coração, isso faz mal. Jesus diz que isso sufoca a palavra dele. A palavra de vida eterna. Assim, você vai ficar sufocado, tampado, e não vai jorrar a água da vida que Jesus disse. Jorrar para a vida eterna. Filipenses capítulo 4, verso 11. Paulo dizendo: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que se vê hoje nas pregações é só esse versículo isolado, só o 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tá, mas posso o quê? Eu posso passar fome, posso passar nudez, posso padecer necessidade. Em tudo isso eu posso em Cristo, que me fortalece nas minhas necessidades. Então, o apóstolo Paulo, ele passou fome, passou nudez, passou necessidade, ficou enfermo. Muitas vezes ele não tinha onde dormir. Então, cadê a pregação da prosperidade? Agora me diz. Cadê a pregação da prosperidade? Será que o apóstolo Paulo ele não entendeu isso? Como? Será que ele não recebeu a revelação do Espírito Santo sobre a prosperidade? Paulo, agora tu é cristão, Paulo. Agora tu está em Cristo, tu tem que prosperar. Tu tem que agora que ser bem sucedido. Tu não pode mais passar por isso, Paulo. É um contraste assim, olha, incrível.
entre a pregação de Jesus e dos apóstolos e dessa teologia que estão pregando aí fora hoje. Filipenses 3,17. Paulo de novo. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Nós temos que ter o exemplo dos apóstolos. Verso 18. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Ou seja, Paulo, ele escreve aqui para os irmãos chorando, suplicando, irmãos, tenham cuidado com esses homens, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não gostam de pregar a cruz de Cristo, eles não gostam. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, os quais só cuidam das coisas terrenas. Podem ver. Cuidem para vocês verem. Eles só pregam coisa terrena. Eles só pregam para te ser bem sucedido, para te prosperar. É só isso que eles pregam. Os pregadores da prosperidade é isso. De vez em quando eles mesclam assim uma verdade com mentira, né? Para não ficar muito na cara. Mas são falsos profetas. Verso 20. Mas a nossa pátria está nos céus. Olha só, irmãos. A nossa pátria está nos céus. Não é nessa terra. Não é aqui, irmão. Donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Que palavra tremenda é essa, irmãos? Que transformará o corpo da nossa humilhação e ser conforme o corpo da sua glória. E a nossa pátria está nos céus. Voltando um pouquinho aqui no Filipenses 3 mesmo, capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: e bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se é que alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Eu, Paulo, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha só que testemunho de Paulo, irmãos. Paulo, melhor que ninguém, foi criado aos pés de Gamaliel, o grande sacerdote, foi fariseu. Segundo a lei da Torá, do Antigo Testamento, ele foi perfeito, irrepreensível. Paulo era um poliglota, conhecedor da lei. Paulo, ninguém mais que ele era um doutor da lei. Paulo era formado. O conhecimento que Paulo tinha era incrível. Ninguém melhor do que ele conhecia toda a lei, toda a Torá, todo o Antigo Testamento. E por acaso no Evangelho ele usou as promessas do Antigo Testamento? Por acaso no Evangelho ele pregou as promessas que Deus fez para Israel naquele tempo, para os judeus? Fez? Não fez. Como Isaías 1,19, que é o que é o mais pregado hoje, é Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Tu vai comer de tudo. Olha, irmão, tu vai ter o melhor. Tu vai ter do bom e do melhor que Deus prometeu. Não, irmão, Deus não prometeu isso para a igreja, não é doutrina para a igreja.
Ou se não, aquela de Josué, que é famosa também. Vai, Josué, pisa lá. Aonde tu pisar é teu, toma posse. Né? Olha só, irmãos, aonde tu pisar a planta do teu pé é teu. Conquista, vai lá, é teu. Aonde que Paulo pregou isso, irmão? Paulo, ele disse aqui, ó, eu tenho todo esse conhecimento por perca. Considero como esterco para ter o conhecimento de Jesus. O evangelho simples e puro. A fé, o amor, a piedade, o amor ao próximo. É disso que ele está falando. Como é que ele não usou o Antigo Testamento para pregar prosperidade? Para ninguém. Ele não ensinou isso. Por quê? Porque no Novo Testamento não tem fundamento. Ninguém vai conseguir provar isso no Novo Testamento. Jesus, Paulo e os apóstolos não pregaram isso. 1 Timóteo 6. Agora esse texto aqui é incrível. 1 Timóteo. Agora esse texto de 1 Timóteo 6, esse sim, eles rasgaram da Bíblia deles. Os pregadores da prosperidade. Esse Timóteo capítulo 6 aqui não existe para eles. Isso aqui é um balde de água fria para eles. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Os irmãos não deem bola para minha voz, que tá bem ruim mesmo. Se concentrem no conteúdo da mensagem. 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina diversa ou diferente, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Olha só aqui, irmãos, vamos parar um pouquinho para ver o verso primeiro. Se alguém ensina alguma doutrina diferente ou diversa, e não se conforma, ou seja, não concorda, não está pregando de acordo com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, com as saudáveis, sãs aqui é saudáveis, com as saudáveis palavras de Jesus Cristo, com as palavras de vida que Jesus pregou. Se alguém ensina outra coisa que Jesus não ensinou, e não se conforma, não está de acordo com as saudáveis palavras, com as sãs palavras que o nosso Senhor Jesus pregou, que é segundo a piedade, e com a doutrina que é segundo a piedade, o que é a piedade? A piedade é o fervor, é o amor a Deus, a reverência, a obediência a Deus, o temor a Deus, o amor ao próximo. Isso é piedade, irmão, é viver em santidade, se separar para Deus, viver para Deus, para a glória de Deus. Verso 4. É soberbo esse que ensina doutrina diversa e não concorda com as sãs palavras de Jesus, que não pregou prosperidade, ele bateu firme contra isso o tempo todo. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Ou seja, ele fica misturando palavras. Ele tem que fazer um malabarismo ali para tentar enganar o povo. Das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, olha só isso aqui agora, irmão. Preste atenção nisso agora. E eles cuidando que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, eles usam a fé, esses pregadores da prosperidade, eles usam a palavra de Deus, versículos fora de contexto, versículo isolado, doutrina que não é para a igreja, cuidando que a piedade, a fé, a palavra de Deus, é fonte de lucro. Ou seja, eles usam a palavra de Deus para ter fonte de lucro, para coletar dinheiro, para enganar o povo, com fábulas, fantasias, promessas falsas, promessas que Deus fazia só para o povo de Israel naquele tempo. E ele traz tudo para o momento. Ou seja, numa congregação, num templo, para quem se reúne nos templos, nas denominações, nas multidões ali, é claro que vai ter muitos pobres ali, muitas pessoas passando necessidade,
né, financeira, doentes, né? E quem é que ouvindo uma proposta dessa, uma pregação dessa de lucro, né, que se tu ter fé, tu vai receber, a pessoa vai abraçar. Por quê? Porque ela está desesperada. Ela nem vai pensar em discernir, em estudar, né, para ver se é isso mesmo. Ela vai abraçar aquilo de cara. Porque esses falsos profetas, eles são manipuladores. Cuidando que a piedade, a pregação, a palavra e a fé é fonte de lucro. Mercenários. Versículo 6. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Ou seja, a piedade é lucro, mas lucro para com Deus. Você praticando a piedade com contentamento, tu vai enriquecer com Deus. Jesus veio para nos fazer rico em fé, rico em amor. Porque diz uma palavra, não eu lembro agora qual é o verso que está no Novo Testamento, acho que está em Romanos, que diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós enriquecêssemos em toda a fé. Versículo 7. Porque nada trouxe para este mundo, e nada podemos daqui levar. Olha só, irmãos, nada podemos levar desse mundo. Esses dias, faz 2 semanas, morreu um pastor presidente, que é amigo da família, e eu falei para minha esposa, tu vê, né? Tu vê como nós não somos nada, né, nesse mundo, né? Não adianta tu ter carro, tu não vai levar o teu carro, não vai levar a tua casa, não vai levar a tua conta no banco, não vai levar os teus pertences íntimos, não vai levar a tua roupa, e tu não vai levar nem o teu corpo. Nem o teu corpo te pertence. Teu corpo pertence à terra. Do pó veio e do pó vai voltar. Pro pó vai voltar. Nem o espírito é teu também. O espírito retorna para Deus. Nem o nosso corpo é nosso, irmão. Nada daqui vamos levar. Nada. Versículo 8. Tendo, porém, alimento e vestuário, tendo que vestir, estejamos com isso contentes. Essa aqui é a promessa que Jesus fez, lá que eu li logo no começo. Tendo comida, bebida e vestida, com isso estejam contentes. É isso que o Pai vai vos dar. É isso que o Pai vai vos acrescentar. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas, comida, bebida e vestida, Deus vai acrescentar. Por quê? Porque nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Nós estamos aqui por pouco tempo. Entende? Não precisamos acumular nada nesse mundo. Temos que acumular tesouros no céu, onde ninguém pode roubar, com boas obras, ajudar o próximo. É isso que Deus quer. Tendo alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Verso 9. Mas os que querem tornar-se ricos, olha só, irmãos, para os irmãos que querem ser ricos com a fé, querem usar a fé para ser rico. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem, afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, agora essa palavra é para mim e para ti, ó. Tu é homem de Deus? Tu é mulher de Deus? Está aqui agora, ó. Mas tu, ó homem de Deus, para quem se diz que é homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, o amor a Deus, a reverência, o temor, a perseverança, o amor ao próximo, a santidade. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, que é a perseverança, a mansidão. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas, foge da cobiça, da avareza, foge
dessas pregações de prosperidade, não deixa isso entrar na tua cabeça, irmão. Isso não faz parte do Evangelho. Jesus não ensinou isso. Isso não é saudável. Isso não está de acordo com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Peleja a boa peleja da fé. Agora, esse versículo aqui, ó, é a única passagem no Novo Testamento que eu encontro esse tipo de frase. Versículo 12. Peleja a boa peleja da fé e apodera-te da vida eterna. Em outra tradução é toma posse. A famosa palavra toma posse. Apodera-te. Pega. É teu. Né? Quantas vezes nós ouvimos isso no culto? Em quase todos os cultos. Pregações na rádio, televisão, campanhas. Toma posse, irmão. Te apodera. Pega. Vai lá, é teu. Segura na mão. Né? Sendo que a única coisa que o apóstolo ensina nós nos apoderar é da vida eterna. É só isso que ele fala para nós tomar posse. Não tem essa de tomar posse da tua casa, tomar posse do teu carro, tomar posse lá do terreno, lá tu passou pela frente daquela casa lá e tu quer aquela casa, tá cobiçando, toma posse, irmão, creia que ela já é tua. Olha só, irmão, passou ensinando cobiça, e eu já vi isso muitas vezes. Não, irmão, creia pela fé que aquela casa vai ser tua. Está cobiçando o que é do próximo. Não, irmão, toma posse, irmão. Te apodera que vai ser teu, pela fé. Cuidando que a fé é fonte de lucro, como nós lemos aqui atrás agora um pouco tempo. Então, o único versículo que fala para nós tomar posse é da vida eterna, que é algo que interessa para nós. Que é o que Jesus veio trazer, veio fazer por nós. Para a qual foste chamado. É para isso que fomos chamados. Tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Tiago 2,5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, Deus escolheu os pobres quanto ao mundo. Não que Deus não escolheu os ricos, mas os ricos são minoria. Claro que ricos vão ser salvos, mas é a minoria, irmão. Pode ver, nos templos e nas denominações, é muito raro tu ver um irmão rico ali. É muito difícil, por quê? Porque ele está já afogado com aquilo. Jesus disse, quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Romanos, capítulo 15, verso 25. Paulo dizendo, mas agora vou a Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os irmãos pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Olha só, irmãos. Aqui Paulo está dizendo que pareceu bem aos irmãos levantar uma oferta para levar aos irmãos pobres de Jerusalém. Tá, mas por que Paulo vai levantar uma oferta? Por que ele não foi lá e pregou para os irmãos? Ô, irmão, vocês não têm fé para crer? Vocês não creem nas promessas? Que vocês vão comer o melhor dessa terra? Toma posse, irmão. Te apodera. Pela fé, irmão. Confia que já é teu. Por que ele não foi lá e ensinou a prosperidade para eles? Não. Paulo, ele praticou o que ele ouviu do Senhor Jesus. Do que ele aprendeu do Evangelho diretamente de Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo. Dá esmolas. Ajuda os irmãos. Sirva aos irmãos. O que ele fez então por amor? Ele coletou uma oferta com os irmãos e levou lá para os irmãos pobres, que estavam em necessidade. Ele não foi lá pregar prosperidade para eles. Não foi. Por que Paulo não foi lá e aplicou todo o conhecimento da lei que ele tinha, do Antigo Testamento? Olha, com o conhecimento que ele tinha, ele convenceria qualquer um. Qualquer um. Mas ele não fez isso. Ele usou de amor e de misericórdia.
ele foi lá e supriu a necessidade dos irmãos. Agora, por que esses pregadores da prosperidade, eles não vão pregar prosperidade financeira lá na Índia, né, na Coreia, na África? Por que eles não vão lá, que são países falidos, pobres, miseráveis, que estão na miséria? Por quê? Porque eles não têm dinheiro para dar. Eles não têm dinheiro para ofertar, fazer o tal do sacrifício no envelope. Então lá, essa teologia não vai funcionar. Mas aonde que funciona? No Brasil, nos Estados Unidos e outros países também. Por quê? Porque tem dinheiro. Os irmãos são pobres, mas trabalham, não tem dinheiro. Então, o pouco que os irmãos têm, eles querem tirar. Mas lá eles não vão, porque lá não tem dinheiro para eles. 1 Coríntios 4:9. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós sábios em Cristo, e nós fracos. E vós fortes, vós ilustres, e nós desprezíveis. Ele está comparando aqui com esses apóstolos, que se dizem apóstolos, pregadores aí, que andam de jatinho, que são riquíssimos, né, que pregam por prosperidade. Eles têm fama, né, se julgam os fortes, os abençoados, os homens de fé, né? E Paulo dizendo, ó, vocês são sábios em Cristo e nós fracos, e vós fortes e nós somos desprezíveis. Até a presente hora, olha só Paulo dizendo, até a presente hora padecemos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Olha só, irmão, que declaração que Paulo está dando aqui. Agora, qual é o pregador de prosperidade que vai falar isso aqui? Nunca. Até a presente hora padecemos fome. Tá, irmão, peraí, mas tu tá pregando que o crente tem que ser rico, tem que ser próximo, tem que ser financeiro. Não, mas aqui o apóstolo está dizendo que ele passou fome, passou sede, passou nudez, e não temos pousada certa. Nem em casa ele tinha. Cadê a prosperidade de Paulo? Será que ele não entendeu? Será que ele não tinha fé? Explica aí, irmão. Que negócio é esse? E o versículo 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos difamados e exortamos. Até o presente somos considerados como um refúgio do mundo e como a escória de tudo. Olha só a declaração que o apóstolo deu aqui. Em comparação com esses outros apóstolos, pregadores da prosperidade, olha só como que Paulo se comparou a eles. Cadê a prosperidade financeira? Cadê o bem-sucedido? Não existe, irmão. Vamos correr que já estou terminando. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida isenta de ganância ou de avareza, cobiça, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, Jesus disse, antes dele subir para o céu, estarei convosco todos os dias, até a consumação. Essa é a nossa consolação, irmão. Ele falou que, ó, seja a vossa vida sem ganância, sem cobiça, sem avareza, sem cobiçar as coisas altas. Contentem-se com aquilo que vocês têm. Tem o que comer, o que beber, o que vestir. Vocês têm um teto, graças a Deus, irmão. É isso que Deus prometeu. 2 Pedro 3,5 diz assim, pois eles de propósito ignoram isto, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então afogado em água. Mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, têm sido entesourados e guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só, irmão. Deus está dizendo que tudo que tem nessa terra, céus, terra, mar,
Tudo que existe nessa terra, irmão, está guardado para o fogo. Vai ser tudo consumido, irmão. Não vamos levar nada. Por isso que Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra. Se enriqueceis com boas obras para Deus, tudo vai ser destruído, irmão. Deus disse que ele criou as coisas visíveis e invisíveis, as eternas e as terrenas. E as coisas visíveis que podemos ver passarão, mas as invisíveis são eternas. 1 João 2, 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E o 25 agora. E esta é a promessa. Engraçado, né, que muitos desses pregadores aí já tem tanta promessa, né? Mas olha só a promessa que tem para nós. Universal. E esta é a promessa que ele nos fez, que Deus nos fez. A vida eterna. Essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Fique atento, irmão. A promessa de Deus é a vida eterna. É essa a promessa. Te apodera da vida eterna, irmão. Vive em santidade. E para encerrar, Apocalipse capítulo 2 e verso 8. Jesus disse assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Olha só o que Jesus está dizendo. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas tu és rico. Ou seja, a pessoa era pobre quanto ao mundo. Pode ser pobre de espírito também, né? Tribulado. Mas ele disse, ó, mas tu és rico. Rico por quê? Tu é rico para comigo, com Deus. Tu é rico de boas obras, de fé, de amor, de devoção, de obediência. Tu é rico comigo, meu filho. Tu é rico. Tu pode ser pobre no mundo, tu pode ser atribulado, mas para mim tu é rico. E as blasfêmias dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É essa a nossa promessa, irmão. É esse nosso consolo, nosso conforto. Temos que nos apoderar disso. Agora eu termino fazendo um breve apelo para os pastores que estão nos ouvindo, os líderes, os encarregados, os obreiros, para você que prega e ensina a palavra de Deus também. Pare de pregar e ensinar esse tipo de evangelho que Cristo e os apóstolos não ensinaram. Né? Mas está no Antigo Testamento. Né? E se está escrito na palavra, eu creio. Não, irmão, não é desse jeito, irmão. A gente tem que crer na Bíblia de forma coerente. As pessoas dizem, eu leio a Bíblia direto, eu leio a Bíblia. Mas tem uma grande diferença em ler a Bíblia e despejar tudo assim, o que está lendo, né? Tem uma grande diferença de ler e de entender a Bíblia. De compreender o que está lendo, né? Em concordância, em coerência com aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. A gente não pode apenas ler os versículos e já sair pregando. Não, irmão, tem que ter coerência, tem que ter concordância com o que Jesus disse e os apóstolos. Se toda a doutrina não se conforma, não concorda com as palavras de Jesus e dos apóstolos, não é doutrina para a igreja, irmão. Né? Você pode estar fazendo isso por ignorância, né? Por não estar compreendendo ainda, né? Mas sejamos humildes para aprender, né? E vamos fazer o povo a ter uma fé firme. Ter uma fé naquilo que ela não pode ver, né? E não se agarrar naquilo que ela pode ver, tocar. Irmão, compra essa água sagrada aqui que tu vai ser abençoado. Leva isso para casa. Não, irmão. Isso aí não é fé, irmão. Isso aí não é fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem e a certeza dos fatos. Isso é fé. Né? Então, irmão, vamos pregar a Bíblia com coerência, com concordância, né? Concordando com as sãs palavras, com as saudáveis palavras do nosso Senhor Jesus, que não pregou esse evangelho da prosperidade, ele pregou contra isso. E os apóstolos e os cristãos, no geral, sofreram aflições, pobreza, fome, sede, nudez. Por acaso Deus não estava com eles? Estava, né? Então, irmão,
te apodera da vida eterna, irmão. Então eu deixo essa mensagem para a meditação dos irmãos e nossa também, em nome de Jesus.